Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a biblioteca stdlib.h em linguagem C e um pouco das suas funcionalidades. A stdlib.h é uma biblioteca em linguagem C que fornece manipulação de memória, conversão de tipo e algumas outras operações fundamentais para a programação. Para usar a biblioteca stdlib.h, a gente precisa escrever lá no começo do código o hashtag include stdlib.h entre sinais de menor que e maior que. E após incluir a biblioteca, a gente pode usar todas as funções dela no código, tranquilamente. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as funções alloy, free, system e random. Primeiro, vamos falar sobre a função alloy. Uma das funções dela é transformar uma string em um número inteiro, por exemplo. Depois, a gente vai falar sobre a função free. Ela serve para liberar a memória, então isso deixa o programa mais fluido e evita vazamento de memória. Depois a gente vai falar sobre a função system, que basicamente ela serve para você utilizar alguns comandos diretamente do sistema operacional, então isso permite uma automação maior e aplicações um pouco mais avançadas, porque você usa diretamente o sistema operacional. E por último a gente vai falar sobre a função rand, né, que ela trabalha com números aleatórios. Então, vem do inglês, né, a função random. Então, ela é muito importante para quando a gente precisa criar algum tipo de aleatoriedade, a gente quer que sempre que a gente inicie o programa ele inicie de uma forma diferente. A gente vai usar a função random. E agora fique com o resto do vídeo em que a gente vai detalhar cada função uma por uma. Olá, meu nome é José Vitor, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação na Escola Politécnica de Pernambuco e eu faço parte do grupo 3 do projeto de extensão da disciplina de Programação 2, que é ministrado pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante. E aqui eu irei falar um pouco sobre a função free e a função srand. A função free ela é utilizada em linguagem de programação para liberar a memória previamente alocada por funções como malloc ou calloc. Ela é essencial para evitar vazamento de memória. Então eu vou aqui mostrar a vocês como é que a gente usa a função free. Aí eu criei aqui um código base. Eu vou dar um VI nele aqui. E nele a gente tem aqui a alocação dinâmica da memória pela área de inteiro, que aqui a gente vai estar alocando a memória. Aqui a gente verifica se a memória foi bem sucedida. A gente vai alocar essa memória a partir da função malloc. E aqui embaixo a gente vai liberar essa memória alocada utilizando a função free. Então, vou aqui dar um 2.x e vou executar o arquivo para vocês. Aqui, ele tinha alocado esses elementos 0, 10, 20, 30, 40. E a partir da liberação dessa memória, a gente consegue não deixar salvo e evitar vazamentos. E por que é tão importante a utilização da função free? Ela é importante porque ela evita justamente esse vazamento de memória. Tendo em vista que a memória é um recurso finito, se a gente não liberar a memória alocada dinamicamente quando for mais necessário, a gente pode consumir rapidamente todos os recursos disponíveis no sistema. Também pela performance. Vazamentos de memória eles podem levar a uma degradação significativa no desempenho do programa ao longo do tempo. À medida que mais memória é alocada e não liberada, a aplicação pode se tornar mais lenta e eventualmente falhar devido à falta de recursos. E também pela estabilidade do programa. Os vazamentos de memória eles podem causar instabilidade no programa, porque se a memória alocar continuamente memória sem liberar ela, eventualmente o sistema operacional pode interromper a execução do programa ou até mesmo encerrá-lo abruptamente, né? Agora eu vou falar aqui um pouco sobre a função srand, que eu acredito que vocês já devem conhecer. A função srand ela é utilizada para iniciar o gerador de números aleatórios em linguagens como C. Ela permite criar sequências aparentemente aleatórias, utilizando a função srand. Então aqui eu também criei um código base, rand.c. Não, eu não vou executar.
aleatória. Vou dar um viés. In.c. E aqui a gente vai utilizar a biblioteca stdlib, né? E stdio e o time.h. O time.h é para ele ficar mudando os números aleatórios, porque senão ele vai pegar um número aleatório e vai utilizar ele para sempre. E que utilizando essa time.h ele vai de acordo com o tempo, então ele vai ficar mudando quais são os números que ele vai printar. Aqui a gente vai utilizar a função inicializar o gerador de números aleatórios e o número aleatório srand 100%. Então ele vai encontrar um número aleatório entre 0 e 99. Então, e aqui a gente vai printar qual é o número aleatório. Então vamos aqui mostrar para vocês. Eu vou executar esse programa. X. Pode ver que aí ele gerou o número 95. Se eu dar um rend.x de novo, aí ele já gerou o número 49, né? E essa função ela é muito importante porque a gente pode utilizar ela de diversas maneiras. Principalmente quando a gente está precisando gerar um número que a gente não sabe qual é e a gente precisa que esse número seja aleatório. Olá, tudo certo? Meu nome é Felipe e eu vou estar falando um pouco aqui sobre as funções atoy e system. Começando aqui brevemente com a introdução, sobre a importância de converter strings para a linguagem C. E um modo de utilizar essa ferramenta é utilizando a função atoy, que é uma ferramenta que é crucial para realizar esse tipo de tarefa, que seria a conversão de strings para números inteiros em C. Então, para que vocês tenham um melhor entendimento, eu vou utilizar de forma mais didática aqui um exemplo bem simples de como é utilizado a função atoy. Ela é bem simples de se utilizar. Aqui está um exemplo de como vocês podem estar utilizando ela aqui. Após a inclusão das bibliotecas, stdio.h e stdlib.h, tem que definir a string a ser convertida. Nesse caso aqui, a string convertida vai ser 1, 2, 3, 4, 5, que é convertida para o número inteiro utilizando a função atoy. Certo? Então aqui estamos utilizando a função atoy para converter a string para o número inteiro. Int num igual a atoy, entre parênteses, str, ponto e vírgula. E depois vai ser exibido o resultado, vai ser nosso output, né? Printf, o número convertido é porcentagem d, barra invertida n, vírgula, número. Então, vamos lá. Ao executar o programa, a saída vai ser, o número convertido é 1, 2, 3, 4, 5. Então, para que vocês fiquem ligados, certifique-se de que a string que você está tentando converter contém apenas dígitos, pois a função atoy para a conversão no primeiro caractere não numérico. Então, se a string não começar com um número, o atoy vai retornar 0. Então, para finalizar essa parte da função atoy em C, é importante você estar ciente de alguns cuidados e limitações que essa função tem. Então, vou citar alguns exemplos aqui para que vocês fiquem ligados. O primeiro é a validação de entrada. A função atoy não fornece uma maneira robusta de lidar com as entradas inválidas. Então, se a string de entrada não contiver um número válido, o atoy retornará 0. Portanto, é aconselhável validar a entrada antes de chamar a função. Outro problema dessa função é a ausência de detecção de erros, onde ela não fornece um mecanismo eficaz para detectar erros durante a conversão. Se a string contiver caracteres não numéricos após os dígitos válidos, esses caracteres serão ignorados e a função retornará o valor convertido até o ponto que o caractere não numérico foi encontrado. Outro problema que é recorrente é a ausência de sinal, onde ele não lida com sinais positivos ou negativos explicitamente. Se a string começar com um sinal positivo ou negativo, isso será considerado parte do número. Então, para lidar com sinais, um outro exemplo que você poderia utilizar, uma outra função, seria a strtol e a scanf. Aqui eu citei alguns exemplos e vocês podem se aprofundar mais pesquisando sobre essa função. Então, dando início à função system,
Vale ressaltar que a System é uma função que permite a execução de comandos do sistema operacional a partir de um programa em C. E ela faz parte da biblioteca padrão de C. Então vamos começar a destrinchar um pouco melhor ela. Então, repetindo a mesma didática, eu vou utilizar aqui um exemplo para que vocês consigam entender de uma forma mais concisa como funciona a função System, que é relativamente simples de usar. Então vamos começar com um exemplo básico dela. Ao introduzir, devemos incluir a biblioteca stdio.h, definir o comando a ser executado, onde nesse exemplo o comando que vamos utilizar é o ls, que lista o conteúdo de um diretório do Unix ou do Linux, que você pode substituir isso por qualquer comando do seu sistema operacional. Mas nesse caso aqui vamos utilizar o ls. Então vamos lá. O primeiro é chamar a função system, onde essa vai ser executada o comando especificado do sistema operacional. O valor retornado é o status de saída do comando executado. Se for -1, houve erro ao chamar a função. Caso contrário, o valor é o status de saída do comando. Algumas observações que podemos ter aqui é que esse é um exemplo simples e a função system pode ser usada para executar comandos mais complexos. Então fica legal utilizar elas para tornar as coisas um pouco mais fáceis. Então tenha cuidado também em utilizar a função system com strings que contêm uma entrada de usuário, pois isso pode levar a vulnerabilidade de sistema de segurança, sabe? Como a injeção de comandos. Considere alternativas mais seguras dependendo do contexto do seu uso. Então, em resumo sobre essa função, vale lembrar que ela é útil para casos simples e é fundamental considerar cuidadosamente os aspectos de segurança, portabilidade e controle ao utilizá-la, especialmente em situações onde a entrada do usuário está envolvida. Em muitos casos, dependendo dos requisitos, pode ser mais apropriado usar mecanismos mais seguros e específicos da linguagem para alcançar os mesmos objetivos que poderiam ser utilizando essa função. Então, para concluir essas duas funções importantíssimas em C, vale lembrar que, novamente, que a função atoy ela é utilizada para converter strings em inteiros. E a função system ela é utilizada para executar comandos do sistema operacional a partir de um programa em C. E isso foi basicamente o resumo da nossa aula de hoje. E agradeço muito a compreensão de vocês. Tchau, tchau.